Como escolhemos o caminho do amor e o caminho da dor? No vídeo de hoje eu vou dividir com você uma história real e trouxe para dividir com você esse arcano. O arcano maior, o julgamento. Como é que eu julgo, como é que você julga. A carta ela representa o juízo final. Como é que a gente entende? O que é a nossa mente consciente, o que é a nossa mente subconsciente entende sobre o juízo final? Será que é a morte? Será que é o juízo que vai me jogar no inferno e eu vou queimar para sempre? Ou será que é um renascimento, um ressurgimento, para que eu possa ir para a minha consciência e ver como é que este aqui julga? Como é que este aqui julga os outros, julga a si mesmo, julga o mundo? E o que é julgamento? Quando é que eu estou julgando? Por que eu julgo? Como é que eu julgo? E como é que eu posso me libertar desse julgamento que condena e joga tanto a mim quanto os outros no fogo do inferno? Porque o tarô não é apenas um jogo de cartas. O tarô ele revela como você está no momento. Quando eu coloco cartas, o que aparece ali? O seu momento presente. E uma carta como essa, quando ela vem numa leitura, seja para uma pessoa que busca uma resposta, ou seja para uma pessoa que busque aquele ser que tem todas as respostas. A carta do julgamento ela leva você para esse lugar de não dependência, onde você pode ter as respostas porque sabe onde buscar dentro de si. Existe dentro de nós uma razão que ela está oculta, que ela está no nosso subconsciente, no nosso submundo. Essa carta, o julgamento, ela é regida por Plutão. Plutão é um deus no submundo. Ele conhece o que é que está oculto, o que é que a gente escreveu nas paredes do nosso inconsciente. E quando a gente não ama a partir do ser que somos e se identifica com as nossas máscaras, como aparece aqui esses acólitos na carta, cada um desses é uma máscara. E essas máscaras elas não amam, mas elas acreditam que amam. Então, quando a gente não ama a partir do ser e se identifica com a máscara que ama a partir do que pensa ser, existe uma razão para que a gente não ame. E essa razão está nesse ego, nessa máscara. É uma leitura mais consciente e eficiente para a gente pensar sobre o julgamento. Então, eu vou para que lugar? Eu vou para o lugar desse observador que observa a minha mente e vê como é que eu julgo. Então, qual é o personagem que está julgando? Um professor, um mestre, um médico, um jornalista, um publicitário, uma dona de casa, uma mulher, uma mãe, um pai, um filho. Se eu começar a identificar quais são as máscaras que eu estou usando, quem é este aí que tem a idade que tem e as memórias que tem? E quem é este que pode observar essas memórias? A carta do julgamento leva você para esse lugar da consciência, que observa como julga. Às vezes eu tenho 40, 50, 60, 80 anos, mas eu tenho uma criança aqui dentro, com 4 anos, 5, 8, 10, tenho várias, que não foram satisfeitas, que no momento da alegria foi contida, não pôde expressar sua alegria. E aí ela precisa fazer isso. Às vezes ela surge nos levando para uma terapia, às vezes ela surge levando para uma dança, para uma pintura, para um desenho, e assistir uma peça de teatro e de repente você se encanta e diz, vou fazer teatro. E aí precisa se transformar num grande ator de teatro? Não. Às vezes você vai fazer isso apenas porque a sua criança interior pediu e ela vai se realizar, se expressar, se divertir e curar. Já parou para pensar que existem ferramentas que podem ajudar você a se curar das suas tristezas, das suas mágoas, daquilo que você não quer ver? É isso que a carta do julgamento traz. Para que você possa olhar através da sua consciência quem são esses personagens que você está identificado, acreditando que é isso, e que tem lá atrás uma criança que poderia se divertir. E esse é o lado luz que essa carta traz. Olhe que a carta do julgamento não é tão pesada quanto parece.
Já parou para pensar que a sua consciência pode estar querendo ter essa conversa com você? Levar você para um lugar onde você possa se divertir. Porque o ser que você é, que não é a máscara que você usa, como esses acólitos aqui, que um olha para o outro. O pai que olha para o filho, a mulher que olha para a criança, todo mundo olhando menos para dentro de si. Mas olham todos para ela que olha para o julgamento. Por que nós tememos o julgamento? Nós tememos o julgamento porque acreditamos que vão fazer conosco assim como fazemos com o outro e com nós mesmos. Aquilo que eu não permito dentro de mim, eu também não permito que o outro faça, que o outro manifeste. O arcano maior, o julgamento, ele observa nossas escolhas com lucidez. Ele reconhece que nada se repete por acaso. Então, quando ele aparece numa leitura de tarô, com essa cara de julgamento, de juízo final, é chamando você para a consciência, para que você possa observar o que é que precisa acontecer com você para que você desperte. Para que a alegria do ser que você realmente é, que está aqui, que está aí, que é um só, possa se manifestar. Se esse caminho é o do amor, você vai aceitar as portas que o amor abre para você. Se esse caminho é da dor, você vai resistir a essas portas. Como é que a gente entende quando a gente escolhe o caminho do amor ou o caminho da dor? Alguns pacientes, alguns clientes chegam para mim e dizem, mas não dá para ser pelo caminho do amor? Dá, mas você não quer. Qual é o caminho do amor? É uma conversa lúcida com a verdade. Mas o caminho do amor não é o caminho de flores que as pessoas pensam. E ele não é um caminho de pedras, mas ele é um caminho de desidentificação das máscaras. Você vai deixar de acreditar naquilo que não é verdade. Você não é aquilo que pensa que é. Mas quando você se identifica com aquilo que você pensa que é, isso cria a realidade. Então, às vezes, eu atraio para a minha vida uma coisa e eu queria outra. É mais fácil atrair o que eu não quero do que o que eu quero. É mais fácil bater o carro do que aparecer um carro na sua garagem. É mais fácil você arrumar uma dívida do que você ganhar uma promoção no seu trabalho. É mais fácil você arrumar uma doença do que você ganhar um dinheiro inesperado. Por quê que o negativo acontece mais rápido do que o positivo? O caminho do amor é justamente para que você possa olhar isso que está materializando. A carta do juízo final, ela traz a consciência para que você possa ver onde está acreditando, onde está colocando sua energia, onde está colocando sua fé. E por que é que você quer? E quem é este que quer o que você acha que quer? Eita, que eu confundi tudo agora. Vamos lá. As nossas máscaras, elas têm desejos. E o desejo, ele nasce de uma falta. Uma pessoa que não tem uma casa, ela quer uma casa para morar. Uma pessoa que está com fome, ela quer comida para comer. Então ela deseja a comida porque ela está com fome. Uma pessoa que quer uma casa, ela não tem a casa. Às vezes tem, mas quer uma maior. Quem é este que quer? A carta do juízo final, ela mostra esse caminho, o caminho do amor, que é este que olha para este que deseja. Ficou mais claro? Ficou mais fácil assim? Se a minha mente, as minhas máscaras, às vezes na minha profissão, eu preciso ter algo, um mestrado, um doutorado, um objeto. Às vezes, como pai, como mãe, eu preciso ter condições para levar os meus filhos para a praia, para o final de semana, para a Disney. Então eu tenho que conseguir uma promoção. Quem é este que quer a promoção para ter mais dinheiro para levar os filhos para a Disney? Será que é realmente o pai ou a mãe que o ser é? Que acha que se não levar os filhos para a Disney, os filhos não vão ficar felizes? Ou que não poderia deixá-los tão felizes na própria companhia do ser, dando amor, compreensão, entendimento, estando com presença, e que talvez a viagem para a Disney seja só um acréscimo? Que se essa viagem é feita com presença e com consciência, faz uma transformação na vida do ser, na vida do filho?
Observar para observar quem é que quer o quê e por que quer. Às vezes um pai ou uma mãe quer dar um presente maravilhoso para o filho. E não está errado. Mas às vezes está fazendo isso para compensar a própria falta. Porque não tem tempo de ficar com o filho na hora que o filho mais precisa, que são nas suas dúvidas diárias, no dia a dia. Na provinha de matemática que ele está com dúvida. Que aquele amor, que aquele carinho daquele pai, daquela mãe, junto, faria com que ele tivesse energia, vontade e disposição para fazer a prova, para estudar. Mas ele tem que estudar sozinho porque o pai tem que trabalhar para pagar a viagem para Disney. Então observe, quem é esse que quer a viagem para Disney? É aquele que está atento ao filho ou é aquele que está compensando a ausência? Quem é esse que quer o carro de luxo? Quem é esse que quer a casa? Será que este que está querendo todas essas coisas não está compensando faltas, por isso deseja tanto? A carta do juízo final, a carta do julgamento, ela nos traz esse conhecimento. Quem é este aqui que observa esta mente que tem essas máscaras, que precisa caber nessas caixinhas, para quê? Para ser feliz. Então, se o meu vizinho tem mais do que eu sou infeliz. Então eu tenho que ter mais do que ele para ser feliz. Se a minha amiga casa e coloca as fotos no Facebook e eu não casei, na igreja com bolo, véu, grinalda e aquele monte de madrinha e monte de padrinhos, eu tenho que fazer um igual. Eu tenho que fazer melhor. Quem é este que quer isto? Aí eu descubro indo para dentro de mim. Quem é este? Vendo a máscara. Este é aquele que sente inveja. Esse é aquele que sente medo de ser excluído porque não tem isso ou aquilo. Este é aquele que está com medo. E quem é este que está com medo? São as máscaras. E que máscara é essa? A mulher que tem 20, 30, 40, o homem que tem 20, 30, 40 já deveria corresponder a que expectativas? O julgamento traz você para esse lugar onde você senta na cadeira do juiz. Você agora é o juiz para começar o exercício de se comunicar com a sua consciência. Para não deixar isso para o pós-morte. Porque o pós-morte vai rolar, vai acontecer. Por que não fazer esse exercício antes, para que quando isso aconteça, você não esteja com medo como os acólitos da carta? Quando as nossas emoções não encontram espaços para serem sentidas a partir de nossa consciência, elas permanecem, como eu já disse, nas paredes do nosso inconsciente. A carta do julgamento, quando ela soa uma trombeta, ela abre uma porta. Qual é a trombeta que toca abrindo as portas do seu inconsciente a partir de sua consciência para que você possa ver a verdade como ela é? Quanta verdade você aguenta sobre você mesmo? As emoções, elas se organizam criando relações. Elas repetem cenários, elas escolhem parceiros. Já parou para pensar que algumas das suas emoções escolheu quem está ao seu lado, seja num relacionamento amoroso, no trabalho, as suas afinidades, que são suas emoções que estão escolhendo, as causas e os conflitos que você entra e sai, volta, repete, acontece de novo. Que emoção é essa que você precisa sentir para ter que encontrar com aquelas pessoas que você não gosta? E que emoção é essa que você precisa sentir para encontrar com as pessoas que você gosta? Às vezes eu tenho um amigo no trabalho, às vezes é o chefe, às vezes é um cliente, às vezes é um marido, às vezes é um filho, às vezes é uma esposa, que faz com que eu sinta muita raiva, que me tira do sério. Por que eu preciso dessa pessoa na minha vida? Será que eu não preciso dela justamente para abrir uma porta, tocar uma trombeta, para que eu possa perceber a raiva que tem dentro de mim, a tristeza que tem dentro de mim? Quando alguém chega e nos faz um elogio, olha que maravilha, a gente fica feliz, a gente fica alegre. Por quê? Porque acabou de alguém reconhecer o que eu faço. Quem é este que precisa desse reconhecimento? Por que eu não fico satisfeito com aquilo que eu faço, pelo que eu faço, como eu faço, do jeito que eu faço, por mim mesmo? Eu preciso que outro chegue e elogie. Por que esse elogio não pode ser um acréscimo? Então eu preciso
que alguém diga para mim que está bem feito para que eu possa validar. Então eu sou dependente de alguém. Se alguém não validar, eu não gosto. Ou então eu desprezo. Porque ninguém validou, repetindo um ciclo de dor e sofrimento. Aí nós estamos escolhendo de forma inconsciente o caminho da dor, que é quando eu escolho. Se ninguém aprovar o que eu estou fazendo, eu rejeito. Por quê? Porque lá atrás, quando eu era criança, que eu fiz algo, aconteceu a mesma coisa. Eu entrei nesse sofrimento. Eu fiz, não aprovaram, então não serve. Não serve para aquele. Mas e se eu puder fazer a partir do ser que eu sou? Se o outro não aprovar, problema dele. Se o outro não gostar, tanto faz, eu não fiz para ele, eu fiz para o ser que eu sou. E esse ser fez para alguém, muitas vezes para provar para mim mesmo quem sou eu, não o outro. Muitas vezes a gente faz trabalhos belíssimos e aí é para você, não é para ninguém ver. Mas muitas vezes, quando você entrar nessa conexão, você vai testemunhar como é que é esse ser fazendo para que os outros possam se conectar ao ser. É um caminho que o ser verdadeiro leva você a fazer coisas belíssimas que só você vai testemunhar. E quando você se acostumar com essa energia, ele vai levar você a um ponto que você vai testemunhar ele agindo na vida do outro. É tão belo, gente. É tão extraordinário que você vai se emocionar só de lembrar de tão incrível que é. Então, o que a carta do julgamento traz? Se liberta dessas máscaras para que você possa testemunhar a grandeza daquilo que você é. Agora vamos à história de Maria. Eu quero que você procure essa Maria dentro de você. Não exatamente como eu vou descrever ela aqui, mas eu quero que você compreenda como é que funcionam os mecanismos de repetição do nosso ego e porque, assim como Maria, nós escolhemos o caminho da dor ao invés do caminho do amor. Observe bem, muito antes de Maria encontrar o príncipe encantado que ela tanto sonhou e que ela ama, e que a agride, a história já estava escondida e escrita numa parede do seu inconsciente. No abandono de sua mãe, Maria ela foi criada por uma tia-avó, mãe do pai dela. A mãe abandonou. Por qual razão? A razão da dor. Essa mãe não teve condição de cuidar de Maria. Então Maria teve que ser cuidada por essa tia-avó. O pai sustentava financeiramente, no final de semana ia lá, estava com ela, mas não pôde estar presente dia a dia, como numa família dita funcional e padrão, onde tem papai, mamãe, filhinho, vovó, tio, essa árvore genealógica que a gente acha que a do outro é perfeita e que a nossa não é. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vai perceber que todas as famílias têm suas disfunções. Então ela teve uma infância com essa tia-avó que exigiu dela uma contenção, uma repressão. Quando ela queria se expressar, essa tia-avó preocupada com moral. O que é moral? Moral é quando eu olho para um conjunto de crenças que eu nem sei que tenho e acredito que aquilo é o certo e eu transmito isso para o outro. Então, por exemplo, andar com uma saia muito curta na rua. Uma pessoa de crenças muito antigas acha que aquilo é coisa de prostituta. Se é ou não, quem diz isso? A crença. Se você for a uma praia de nudismo, por exemplo, as pessoas todas estão nuas. Então, uma pessoa lá de mini saia seria o quê? Um estranho no ninho. Ela iria constranger aquelas pessoas que estão nuas na praia. Veja que tudo é uma questão de ponto de vista. Isso não quer dizer que você vai sair por aí com uma mini saia ou com uma saia muito, muito, muito curta. Por quê? Porque eu tenho que começar a compreender onde eu estou. Então essa tia-avó que conteve essa menina, a Maria, ela não fez isso por maldade. Ela fez isso porque ela acreditava piamente que aquilo que ela estava passando para Maria era o correto. E você já deve ter ouvido algo sobre isso, mas compreender isso a partir da consciência abre a nossa mente. Maria ela se casou com um homem que ela amava, que ela projetou na mente dela que seria o ideal, porque ela não teve isso com o pai dela. Então ela criou na fantasia
E apareceu um homem, mas com as mesmas características de abandono, de sofrimento, de violência. Não que o pai dela batesse nela, mas o pai dela não pôde estar presente para defendê-la. Então ela não aprendeu a se defender. Ela não aprendeu a entender como é viver nessa matrix e como é compreender uma atitude violenta antes de levar o primeiro tapa. Não teve quem a protegesse com isso. Quem a protegeu foi a moralidade. Mulher é assim, não pode isso, não pode, não pode, não pode, não pode. Permissão para ser o que é. Não teve. E aí ela se pergunta, mas por que é que eu tenho um marido que me bate? O caso de Maria é uma história violenta. Ela ama esse marido, mas ele é controlador, ele é ciumento, ele tem medo de perdê-la, ele tem uma história muito difícil e aí ele se tornou ainda mais medroso. Ele se apegou à vida ao invés de compreender a própria história. E aí ele transmite, porque ele não controla aquilo que controla ele. Maria, para esse marido violento que ela encontrou e que ela ama tanto, e que ela permanece nesse relacionamento tóxico e doentio, faz com que tanto ela quanto ele vibrem na mesma ressonância. E sabe que ressonância é essa? É a da dor, é a da raiva, é a do ressentimento, é da mágoa. Toda a mágoa que Maria guarda, porque na infância e na adolescência foi reprimida, o marido de Maria também. Então, quando ele bate nela, ele encontra alguém para despejar toda a raiva que ele tem das mulheres da história dele. Pode ser da mãe, da avó, da tia, pode ser transgeracional, de várias gerações antigas. E aí ele traz e desconta na Maria. Por sua parte, Maria pode odiar este homem. Maria também tem muita raiva reprimida de tudo aquilo que ela não pôde viver. E o que acontece nessa relação? Quando ela apanha, ela pode odiá-lo. Ela agora tem permissão para expressar a raiva. Porque antes ela só tinha a repressão. Ela só tinha energia. Isso justifica que uma mulher fique atrelada a um relacionamento onde ela apanha? Sim, isso justifica. Porque se ela não tomar consciência que é a raiva que está escolhendo esse marido, para poder ter permissão de existir e ela procurar um caminho terapêutico, onde ela possa expressar essa raiva através da arte, da pintura, da argila, uma dança do ventre, um balé, até um forró, uma arte marcial, um yoga, alguma terapia onde tenha um ambiente controlado, onde ela possa colocar essa energia para fora, sem repressão e com alguém consciente guiando ela, ela vai continuar nesse relacionamento tóxico. Então, quando eu falo para que você procure essa Maria dentro de você, é em que história tóxica você está, que você precisa daquela pessoa espelho que maltrata você para que você possa sentir raiva dela. Porque quando você era criança, quando você era adolescente, você não pôde. E aquilo que você deseja, que é o seu emprego dos sonhos, a prosperidade, a alegria, ela não ressona com esse sofrimento. Então, enquanto o julgamento ele diz isso claramente, essa consciência não está jogando você no fogo do inferno. Essa corneta que toca é a consciência, dizendo acorda, para com esse relacionamento tóxico, olhe para essa pessoa, veja o que ela desperta em você. E o quanto é gostoso sentir isso. É muito complexo de entender que uma pessoa que apanha goste de apanhar. Na verdade, ela não gosta. Se você perguntar para qualquer pessoa que sofre um relacionamento onde um homem bate numa mulher, ou às vezes onde uma mulher manipula um homem através do narcisismo, qualquer relação tóxica, se você perguntar para um indivíduo que está sofrendo, conscientemente ele vai dizer para você, não, eu não gosto disso, eu não quero isso. Mas inconscientemente tem uma força tão violenta dentro de si, se não tiver aquilo, a mente não dá conta. Então a única forma que aquela mente encontrou de exteriorizar a raiva é ela sendo um objeto
da agressão de outro. E isso não necessariamente precisa ser um tapa físico ou uma violência agressiva mais forte. Isso pode ser uma pequena humilhação diária, uma pequena invalidação diária, uma pequena auto-invalidação diária, se olhar no espelho e não gostar do que vê, comer mais do que precisa porque está com uma compulsão e não entende que essa compulsão está comendo porque não consegue, porque ninguém olha por que é que está comendo. Porque está ansioso, porque está nervoso, porque está com medo. Então, se não tem outra forma de expressar o medo, então essa pessoa precisa ter medo de alguma coisa. Por que que a prosperidade não vem? Por que que a alegria não vem? Porque está na sombra. Toda a dor reprimida. Enquanto a carta do julgamento ela traz isso muito claramente. Enquanto essas cornetas não tocarem na sua consciência, você não abrir a porta para ver por que é que a dor está escolhendo aquilo que você não quer para poder se expressar, isso não muda na sua vida. Quando eu digo encontre a Maria dentro de você, é porque Maria, quando começou o relacionamento, já percebeu que o namorado era ciumento, que o namorado já era agressivo, que ele já ameaçava, que ele pegava no pé, e ela acreditou que aquela fantasia, aquela fascinação, que todo o amor que ela sentia dentro de si, quando ela encontrasse com esse homem, ela casasse, tivessem filhos e eles ficassem juntos, ela ia amar tanto que ele ia parar de ser tão ciumento, que ia ter segurança. Só que a segurança que ele não tem, não é a Maria que causa. É uma insegurança que já vem de outras histórias dele. Ele não conseguiu vencer isso. E aí ele projeta na Maria. E na Maria ele também desconta. Assim também são todas as pessoas negativas que a gente encontra na vida. Cada pessoa negativa, ela mostra pra gente algo que em nós ainda não foi curado. Porque quando é curado, mesmo que uma pessoa negativa chegue perto de você e despeje toda a sua ira, sua raiva, seu ressentimento, seja lá o que ela estiver sentindo, você vai observar e vai ver que você não tem identificação com aquilo. Você vai observar e ver que essa pessoa está em sofrimento. É uma informação. Não mexe com você, não altera, não deixa você perturbado, perturbada, não deixa você ansioso, triste. O que a carta do julgamento traz aqui? Como é que você julga o que vem a você? Como é que você foge? Porque teve um julgamento que eu não dou conta. E como é que você lida com aquilo que você não dá conta? Você foge o tempo inteiro e continua atraindo mais do mesmo? A pergunta que o julgamento traz para você através da consciência é até quando? O que é que precisa? Grave bem essa frase. E até deixa aqui nos comentários seus relatos, as histórias que aconteceram com vocês. O que é que precisa acontecer com você para que você escolha o caminho do amor? E o caminho do amor é sempre a partir do diálogo consciente, elevado, onde a verdade pode ser revelada sem que um tenha que provar para o outro que está certo. Mas é trazer esse questionamento para você mesmo. Quando você decidir escolher conhecer a si mesmo, aí você escolheu o caminho do amor. Enquanto você estiver esperando que venha de fora, aí você escolheu o caminho da dor. Qual é a Maria dentro de você que está aceitando violência dos outros e de si mesmo? O julgamento, quando ele não vem para culpar ninguém nem jogar no fogo do inferno. Ele vem justamente para resgatar esse juízo final que as pessoas interpretam como as trombetas do apocalipse e o mundo vai se acabar para quem? Para o ego, para as máscaras que você acredita que é você, mas não é. Você não é um professor, você não é a sua profissão. Você tem uma profissão. Você não é um pai, você tem um filho, mas você é o pai, porque você é o próprio criador da realidade. Você é o self verdadeiro. E Deus conectado com esse self verdadeiro, que é o que você é um pai extraordinário. Por quê? Porque ele é o pai daquela criatura. Você testemunha a beleza disso. Como é que é Deus ensinando o seu filho a caminhar? Como é que é Deus ensinando você a parir? Como é que é Deus ensinando você a ser pai, ser mãe de si mesmo? Já parou para perguntar?
Será que você tem direito a ser aquilo que você realmente é? Então, deixa aqui nos comentários. Você entendeu a mensagem que é a carta desse arcano maior, que essa carta existe dentro de você? Não somente no tarô, o tarô é um reflexo daquilo que existe. Então, se essa carta aparecesse para você hoje, perguntando, você conhece a você mesmo? Quem é esse que está escolhendo dentro de você? Qual desses acólitos que está aqui nessa carta? Você está identificado com eles? E se você pudesse olhar para cada um deles? Deixa aqui nos comentários se isso identificou alguma coisa, se tocou em você. Se você pudesse olhar para cada máscara que você acredita que você tem que fazer para ser, que você tem que ter para ser, e você pudesse olhar como ela pensa, como ela julga, como ela compreende, tanto fora quanto dentro. Aquilo que você não permite ser fora e aquilo que você não permite ser dentro. E observar que isso foi colocado na sua mente, que isso é uma crença, que pode ser diferente, que mesmo que você não saiba como é diferente, você pode conhecer alguém que possa levar você para esse caminho diferente, que é conhecer a si mesmo. E pense bem nessa frase, o que é preciso acontecer com você de bom ou de ruim, para que você tome a decisão de ir para a sua consciência, para escolher o caminho do amor. O que é preciso acontecer com você para que você tome a decisão e escolher o caminho da consciência, escolher o caminho do amor. Namastê. No canal Gotas de Padme, você pode se conectar com os ensinamentos de grandes mestres do Oriente, como Osho e Nisargadatta Maharaj. E você recebe orientações através do tarô, reiki e canalizações. Tudo de forma prática e acessível, para que você possa trazer mais clareza, presença e serenidade para a sua vida. Entre no mistério que ilumina suas limitações. Te vejo já. O link está na descrição, na bio ou no site.